Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza, estou gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Peço desde já que você deixe o seu comentário, o seu like e que também você se inscreva no canal. Se o vídeo for importante, se o vídeo for interessante, se você gostar, se lhe edificar, se lhe ajudar, peço a gentileza que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário e também que você se inscreva no canal, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre leis fixas. Existem leis fixas que estão no cosmos, que estão no universo, leis fixas, leis já pré-estabelecidas por Deus. E essas leis podem ser quebradas. Existem leis que estão já pré-estabelecidas desde muito tempo, desde antes da criação do homem. Por exemplo, se você for buscar a definição da palavra leis, você vai descobrir que a palavra lei é uma norma jurídica, ou seja, uma norma jurídica escrita e emanada por uma autoridade do Estado, por alguém que está revestido da autoridade. Então, essa lei é uma lei que deve ser obedecida, é uma lei já pré-fixa, já pré-estabelecida, e ela não pode ser quebrada em hipótese alguma, a não ser que haja um outro artigo superior a essa lei fixa, para que possa ser mudado ou então possa ser quebrado. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal mandou prender o Daniel Silveira, que é um deputado federal. Mandou prendê-lo por 8 anos e 9 meses de prisão. E aí o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, por ter maior autoridade, usando de uma lei, ele veio e deu a graça, deu o perdão presidencial para livrar o Daniel Silveira da prisão, da cadeia. Ou seja, uma lei já estabelecida, uma lei já decretada, uma lei já válida, ela foi submetida a uma autoridade maior. Então existem leis que estão estabelecidas, mas que podem ser mudadas, modificadas ou submissas a uma lei, a uma autoridade maior. Por exemplo, dentro do contexto de leis, de soberanias de Estado, uma lei ela define os direitos e deveres de cada um dos cidadãos, de cada uma das pessoas que vivem dentro do contexto da sociedade. Então, estou só dando aqui um exemplo para você. Nós vamos ler um texto bíblico para tentar consubstanciar a palavra que eu quero compartilhar com você hoje aqui, tá bom? Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículo de número 37, 38 e 39, que está escrito assim. Eu vou colocar o texto para você aqui, tá bom? Marcos capítulo 4, versículo 37, 38 e 39. Está aqui o texto para você acompanhar comigo. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perceba que o texto que nós estamos lendo é um texto bíblico do Novo Testamento, e esse texto é, senão, um texto que vai mostrar claramente Jesus quebrando uma lei fixa, uma lei pré-estabelecida, já desde o início da humanidade, ou muito antes da humanidade existir. Pastor, que leis são essas? Olhando para o texto de Marcos capítulo 4, versículo 37 a 39, nós vemos aqui uma lei estabelecida sobre o governo do vento. E vemos também aqui uma lei estabelecida sobre o governo dos mares, sobre as águas. Por exemplo, o vento, ele realiza toda a sua conotação geográfica dentro do plano terreno. O vento sopra nos 4 cantos da terra e o vento não tem controle sobre ele.
ele é usado inclusive para gerar energia e para impulsionar embarcações e até mesmo veículos. Então o vento, ele possui uma lei estabelecida sobre ele e não tem como mudá-lo. Assim também como as águas. Não tem como mudar as leis fixas estabelecidas sobre as águas. Só que Jesus, ele demonstra que ele é uma autoridade superior ao vento e às águas, a ponto dele mandar tanto no vento quanto na água. Observe o texto, que Jesus está dormindo na traseira do barco, na popa, sobre uma almofada. E os seus discípulos, que são marinheiros experientes, estão navegando sobre o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. E se levanta um vento forte, uma tempestade, provavelmente com chuvas, provavelmente com ventos fortes, e as ondas se enfureceram e o mar ficou agitado. Então havia uma tempestade, ventos fortes, ventos contrários que batiam na embarcação e o mar estava revolto, o mar estava bravio. Na concepção de experientes marinheiros, não há o que se temer. Porque se você é um experiente marinheiro, como João, por exemplo, como Pedro, como André, esses homens eram pescadores, eles conheciam rotas marítimas, eles sabiam onde pescar, onde estavam os cardumes dos peixes, eles tinham noção de navegação, eles sabiam, eles conheciam bem o mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Só que quando eles perceberam que era uma tempestade terrível, com vento forte e ondas batendo no barco, eles tiveram medo. E o medo, ele é algo terrível sobre a mente humana, porque o medo é capaz de travar uma parte do nosso cérebro que é responsável pela criatividade. Então o medo congela, o medo faz você esquecer as suas funções de treino. Por isso que diante o medo que os discípulos sentiram, receberam no mar de Tiberíades, eles foram despertar a Jesus Cristo. Perceba que a atitude que os discípulos tomam, mesmo sendo marinheiros experientes, foi recorrer a Jesus. Eles o despertaram. E após despertarem a Cristo na sua embarcação, Cristo vai usar a sua autoridade sobre as leis fixas e estabelecidas sobre a natureza. Ele vai usar a sua autoridade sobre o vento e sobre as águas. Ele vai fazer o vento se calar e vai fazer as águas se aquietarem. Aqui é algo que eu queria que você prestasse bastante a sua atenção. Olha que coisa poderosa. Jesus, ele sabe que existem leis fixas estabelecidas no universo, principalmente sobre o vento, sobre as águas. Ele sabe que existem leis já pré-estabelecidas por Deus desde antes da humanidade existir. E nós sabemos que uma lei é uma norma jurídica já pré-estabelecida para o bom andamento sociológico. Uma lei, ela só pode ser quebrada ou calada, ou fazer com que ela seja contida apenas diante de uma outra lei que seja superior àquela, fazendo daquela inferior. Então Jesus, ele vai demonstrar aqui o seu poder. Ele vai usar aqui a sua autoridade. E ele vai fazer o vento se aquietar e fazer o mar se acalmar. Fazer o vento se calar e o mar se acalmar. Ele vai provocar aqui uma verdadeira bonança, paz, tranquilidade. Então observe isso aqui. Quais são as leis que estão estabelecidas no universo desde antes da humanidade existir? Bom, existem leis estabelecidas por Deus dentro do campo da espiritualidade. Existem leis estabelecidas por Deus no mundo dos homens e leis que os próprios homens criaram dentro do plano sociológico. Existem leis dentro do contexto do mundo da matéria. Existem leis
dentro do contexto do mundo da natureza, leis estabelecidas sobre a natureza, e existem leis estabelecidas dentro do reino animal. Então, tudo que você imaginar na sua mente, existe uma lei fixa, já pré-estabelecida, que só pode ser mudada, alterada, com um novo revestimento, com uma nova roupagem, com uma nova autoridade. Sendo então, não vai acontecer coisa alguma se não for uma autoridade superior. Essa lei já fixa e pré-estabelecida não pode ser mudada. Vou dar um exemplo aqui. Dentro do contexto de leis no mundo espiritual, leis dentro do contexto da espiritualidade, Isaías capítulo 6, por exemplo, Deus vai dizer o seguinte, isso nos céus. Quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Então, vai se quebrar ali uma lei já pré-fixa e pré-estabelecida, de que reino espiritual é espiritual, não se envolve com o reino humano. Só que aí a gente ouve uma voz e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Jesus ele se dispôs a quebrar esta lei fixa estabelecida entre a eternidade e espiritualidade e o mundo humano. Jesus então se faz carne e ele vem e habita entre nós, quebrando essa lei, rompendo com essa lei fixa e estabelecida do quesito da espiritualidade e da eternidade. Dentro do mundo dos homens, se você observar, existem várias leis que só podem ser modificadas com uma autoridade superior. Já dentro do campo da matéria, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é clássico. Eliseu está com alguns alunos da escola de profeta, eles estão cortando madeira, cortando vigas para colocar lá na escola de profetas, e o machado solta do cabo e cai no Rio Jordão. Eliseu pega um galho de árvore, joga na água e o machado flutua e Eliseu pega o machado de volta. O que aconteceu ali? Foi uma mudança, uma transformação no que diz respeito a uma lei fixa dentro do contexto da matéria. Porque o ferro do machado não flutua, ferro de machado não sobe, ele cai, ele afunda, a tendência é ele ir para baixo. Porque o ferro do machado é matéria pesada, rígida, mas quando Deus quer, ele muda a matéria orgânica dentro do ferro e o ferro vira um isopor e passa então a flutuar. Consegue perceber que existem leis estabelecidas no mundo espiritual, no mundo dos homens, no mundo da matéria, que são invertidas pelo poder de Deus, são mudadas pelo poder de Deus. Por exemplo, na natureza, é impossível um grande peixe engolir um homem e mantê-lo vivo lá dentro. Mas com Jonas aconteceu, ele ficou vivo. O jumento falar, uma mula falar, como falou lá com Balaão no Antigo Testamento, ou um corvo, que é primo do urubu, pegar comida fresca nas suas patas, no seu bico e levar para o profeta Elias comer. Então Deus consegue mudar essas leis já estabelecidas dentro do campo do reino animal. Você consegue entender isto? Por que eu estou falando isto? Porque Deus é soberano e poderoso para mudar a sua circunstância e para mudar a sua história. Ainda que você já tenha recebido sobre a sua vida algum tipo de sentença, talvez disseram que você não vai ser feliz, disseram que você não vai vencer, disseram que você não vai prosperar, disseram que você não ia dar certo. Então todas as leis e palavras fixadas, jogadas contra a sua vida, podem ser rompidas pelo poder de Deus, se você crer. Então, se você crer, tome posse hoje, porque não existe nenhuma lei fixa e estabelecida que Deus não possa romper para te abençoar. Tá bom? Receba essa palavra, Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo.